prazer estar novamente aqui, ratificando minha condição de freguês da Casa da Palavra, principalmente por se tratar do lançamento do José Geraldo Neves e do Edson Bueno de Camargo, dois amigos, dois poetas que eu aprecio especialmente, e é uma satisfação falar depois da Elizabeth Close, inclusive porque já economiza assunto e porque já diz com extrema precisão coisas que eu queria dizer. De fato, a leitura do José Geraldo com essa aparência de narrativa em prosa, mas em narrativa que dá constantemente a impressão de que está dizendo outra coisa, de que isso é outra coisa. Por exemplo, ela tateia as paredes à procura do seu corpo. Evidentemente, ela não tateia as paredes, ela tateia a pele, né? Vê outra casa dentro da sua casa, onde nasce esse silêncio. É uma série de encadeamentos aparentemente arbitrários, imagens, mas não tem nada de arbitrário, porque obedecem à lógica do sonho. São equivalentes ao processo de simbolização do sonho, onde tudo é outra coisa. Evidentemente, a relação entre o conteúdo manifesto, evidente no caso do texto, e o conteúdo latente é sempre rigorosa. O texto pode parecer arbitrário, mas não é. Se lermos com mais atenção, né, nós veremos que o texto dele está falando de outro texto, que por sua vez fala de outro texto e de outro texto, se desdobrando ad infinito, né? Daí o simbolismo constante do espelho, não é? Isso porque Neves é um poeta leitor. A poesia dele é poesia sobre literatura. Nesse sentido, tanto a poesia dele como a do Edson são o que Roberto Calasso chama de literatura total. Literatura absoluta, aquela que absorve a literatura anterior e a transforma em intertexto. Principalmente uma literatura que é rigorosa na recusa da mimese, da relação referencial, que sempre faz questão de dizer outra coisa, assim fugindo ao prosaico, ao óbvio, à simples descrição. Em Edson Bueno de Camargo, essa consciência é mais acentuada, é igualmente acentuada e é simbolizada pelo próprio título, né? Cabalísticos. A cabala é invocada, eu acredito, por duas características importantes. Uma da crença no poder da palavra, né? A palavra que produz a realidade e não o contrário. A poesia instaura, apresenta realidades, né? E assim renova o mundo, renova a nossa percepção do mundo. Agora, é interessante como a cabala de Edson é uma cabala ao avesso, que de certa forma subverte a própria cabala, né? Que, como todos sabem, surge no contexto do monoteísmo judaico e é uma doutrina eminentemente masculina, como bem observa Gershom Scholem. Agora, Edson invoca a deusa, invoca o feminino, não apenas o feminino dos poetas líricos,
mas o feminino matricial, primordial. Nesse sentido, é muito bem observado o que Elizabeth Brose acabou de falar. E me chama a atenção porque justamente eu lendo A Deusa Branca, de Robert Graves, um dos livros que tratam dessa religião primeira, primordial, em que havia uma deusa de múltiplas formas, ambivalente, inclusive, precedendo o monoteísmo digamos assim, para nós, histórico, o monoteísmo patriarcal. Então, Ersson fala de uma origem, de um começo, e de um começo que também é futuro. Eu diria que a poesia dele transmite a ideia de um tempo circular, e mais do que de um tempo circular, de outro conceito importante associado à Cabala e aos misticismos neoplatônicos em geral, que é o dos eons, das unidades de espaço-tempo, aquilo que lá seriam as mônadas, e que para nós, no senso comum, seriam mundos paralelos. Tanto Neres como Ersson descrevem outros eons, outras realidades, tornadas mais reais, presentificadas pela poesia. Eu diria, finalizando, que Neres e Ersson fazem parte de uma renovação da poesia brasileira, de algo que está acontecendo tanto subterraneamente, mas o subterrâneo leva a lembrar a ideia do rizoma, aquelas plantas que aparecem na superfície, mas que têm raízes, que vão se espalhando, estendendo, só que ninguém vê, a planta está lá, pode ocupar enormes extensões de terreno, só que da superfície não se vê, até que subitamente ela brota em outro lugar. Parece outra planta, mas é a mesma, daquela rede rizomática. Nós temos, hoje em dia no Brasil, desde, digamos, São Luís do Maranhão, um poeta como Josualdo, até o Rio Grande do Sul, um poeta como Nestor Canto e outros, e concentrando-se muito em São Paulo e muito também aqui em Santo André, que de alguns anos para cá, através da Casa da Palavra, tem sido foco, polo irradiador de criação literária, esse tipo de renovação. Para isso se corporificar como movimento, acho que falta apenas editor agora já tem, mas estão aparecendo os editores, e falta crítico, para realmente um público leitor mais amplo perceber que está acontecendo algo na poesia brasileira, que está havendo um surto de criação por novos poetas que se expressam através de imagens poéticas de modo não discursivo e antiprosaico. Evidentemente, a boa circulação que vai acontecer de cabalísticos e de Olhos de Barros vai contribuir para que haja essa percepção e talvez para que surjam os tão necessários críticos, alguém que desempenhe, digamos, o tipo de papel que Sérgio Millier, por exemplo, desempenhou com relação à geração de 45, ou Émile de Bourbon, com relação ao simbolismo, quer dizer, aqueles que contribuem através da boa interpretação dessas obras para que essa recepção se amplie e realmente se projete no panorama cultural